Jorge Jesus confirma que pode sim voltar ao Flamengo. Vamos bater um papo aí sobre isso. Tem informação sobre Roberto Firmino, meus amigos. Pois é, informação sobre o Firmino e várias outras notícias do Flamengo, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal. Tem o botão aqui embaixo escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito, mas muito importante pro nosso crescimento aqui no canal Mengão ou Melhor. Belezinha? Tranquilo? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a partida entre Flamengo e Fluminense. Já foram vendidos mais ou menos cerca de 46 mil ingressos, meu parceiro. Tô falando para o primeiro jogo, para a primeira partida. Não tô falando da segunda. Aliás, segunda partida amanhã já abre a venda de ingressos. Para o primeiro jogo já foram vendidos 46 mil ingressos, lotação máxima certa do Maracanã, sobretudo da nação rubro-negra, que vai fazer o máximo para empurrar o time rumo à vitória, rumo ao título. E é isso que interessa no sábado, às 8h30 da noite, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Gente, vocês sabem, né, até tem um bom tempo isso, os clubes estão discutindo aí fazer uma nova liga, né, para tirar esses poderes de organização de campeonato brasileiro da CBF, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim, os principais, Palmeiras, os principais clubes do país estão tentando organizar essa liga. Veja bem, o Rodrigo Matos publicou uma informação sobre esse debate das cotas de televisão, que aí que a parada emperra e não segue. Uns querem ganhar igual o Flamengo, outros querem ganhar mais que o Flamengo, quer ganhar parecido com o Flamengo, e aí emperra o negócio. Pois é, Rodrigo Matos, através da sua coluna no UOL, trouxe a informação que nessa liga, né, no caso a Libra, né, o Flamengo receberá, caso vá para frente, 316 milhões de reais, o Corinthians 296 milhões, o São Paulo e Palmeiras 257 milhões cada, e aí tem os outros clubes, só tô citando aqui a nata, né? Os 4 clubes de maior torcida no Brasil. É claro, tem um Vasco que tem uma torcida enorme também, enfim, mas é só para citar aí para vocês, tá? Na Liga Forte do futebol, você veja bem, no Brasil, meu amigo, tem divisão até para criar a liga. Tem a tal da Libra e tem a tal da Liga Forte do futebol. E ele fala, a distribuição da Liga Forte do futebol entre clubes para venda para investidores é bem diferente. Equilibra os 12 principais times, todos com ganhos próximos a 200 milhões. Por exemplo, o Flamengo ganharia 220 milhões e o Atlético Paranaense, que é o 12º no ranking, quem ganha mais, é 198 milhões. Não. Isso aí é um surto. Isso é uma loucura. Você querer que o Flamengo ganhe 220 milhões e o Atlético Paranaense 198, isso não existe. Isso é utopia, meus amigos, com todo respeito ao Atlético Paranaense, a instituição. Já fui lá no estádio do Atlético Paranaense, o Flamengo ganhou por 1-0, segundo jogo da Copa do Brasil do ano passado, pelas quartas de final. Tenho respeito pelo clube, tem um grande estádio, mas isso não existe, gente. O Atlético Paranaense é um clube do Paraná, o Flamengo é um clube do Brasil, o Flamengo é um clube nacional, o Flamengo é um clube mundial. 45, 50 milhões de torcedores, gente, que ligam o televisor e assistem o jogo, assistem as publicidades que geram grana para a Dona Globo. E qualquer outra emissora que seja, isso não existe. Não adianta vir com esse papo aí, velho. Isso é passar a perna no Flamengo. Se o Landim aceitar isso, ele tá sendo burro. Eu não tô chamando ele de burro. Eu falei, se ele aceitar, ele vai ser burro. Porque não existe isso. E acho até que ele não vai aceitar. Até porque ele debate firme lá com as pessoas. Vamos lá.
desculpa até me exaltar, mas não dá, isso não entra. Não entra, gente. Vamos lá. Vai ter o sorteio mais tarde, às 9 horas da noite, diretamente de Luque, né? Da sede da Conmebol no Paraguai. Luque fica ali próximo da capital Assunção, né? E Flamengo e Fluminense ficarão de olho nesse sorteio, né? O Fluminense, depois de muito tempo, tá de volta à fase de grupos. Jogou 2000 e quando mesmo? Jogou o Fluminense, rapaz, nem esqueço. 2020, jogou 2021, aí perdeu o Barcelona de Guayaquil, o Flamengo ganha o Barcelona de Guayaquil, vai pra final, perde a final. E o Fluminense não jogou no ano passado e joga nesse ano. E o que acontece é o seguinte, o primeiro jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América vai ser entre o jogo de ida e volta contra o Fluminense. Eu não sei se vocês não sabiam disso, mas não tem a data definida ainda, não tem o horário definido ainda, e é por isso que o sorteio de hoje é importante. Por quê? Tá aqui, ó, a matéria até do Marcelo Neves, que cobre maestralmente lá o Fluminense. Flamengo e Fluminense terão que ficar de olho nas bolinhas do pote 3 e 4. Elas podem influenciar diretamente na final do Carioca, como ambos estreiam fora de casa e na semana das finais. Será uma disputa particular para ver quem terá mais desgaste. O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que o Flamengo pega um time da Venezuela. Com todo respeito à Venezuela, com todo respeito aos moradores. Eu não gosto de falar mal de lugar nenhum, entendeu, gente? Mas, gente, a distância do Rio para a Venezuela e por todos os fatores políticos, econômicos, sociais que tem hoje, que acontecem hoje na Venezuela, além de ser uma viagem desgastante, tem uma logística complicada, tem um planejamento complicado. Então vamos supor, e o primeiro jogo do Flamengo é fora. Por quê? Porque termina em casa, porque tem a pontuação alta com a Conmebol devido aos últimos anos das boas campanhas que o Flamengo fez. Então, assim, é uma longa distância, é uma logística difícil, complicada, e o que poderia até gerar um desgaste para o Flamengo para as finais. O que vai fazer Vitor Pereira? Vai poupar na Libertadores para o estadual? Vai poupar na final para a Libertadores? Ou vai pro pega pra capar lá e cá? Deu 3 dias de folga para isso? Só tá treinando? Como é que vai fazer isso aí? Então a logística a ser vista. Por exemplo, o Flamengo pega um clube da Argentina, por mais, tem um Argentino Júnior, eu acho, no pote 3. Então, é um clube argentino e coisa e tal, mas é uma viagem mais curta. Pega um clube uruguaio, já é uma viagem mais curta. Paraguai, viagem mais curta. Até chileno, né? É um pouco mais longe, mas não é como Colômbia, Venezuela, Equador, né? Que são viagens longas. Bolívia na altitude, que é pior ainda, né? Ser o pior dos cenários para o Flamengo. Vamos ver qual vai ser desse sorteio hoje, às 9 horas da noite, horário de Brasília, diretamente de Luque, no Paraguai. Marcos Braz e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estão lá, ainda bem. Não tem que mandar ninguém, mandar diretor, tem que ser o presidente e o vice-presidente. Por quê, gente? Olha só, na Libertadores, eu não tô falando que o Landim e o Braz vai bater na porta lá do como é que é o nome mesmo do cara? Como é que é o nome, rapaz, do presidente da Conmebol? Presidente da Conmebol. É Fernandes, alguma coisa, Alejandro Domingues. Pô, não vai bater na porta lá do Alejandro Domingues, ó. Eu não tô falando isso. Mas tem que se fazer presente, porque na Libertadores tem um bastidor. Não tô falando que vai roubar pro Flamengo. É justamente o Flamengo não ser prejudicado. Pro Flamengo tem esse jogo de bastidor, você ir lá, criar uma conexão, coisa e tal. Tem um networking, né? O network é a palavra, então é importante. Então tá certo o Landinho, o Braz. Parece que o Fluminense mandou um diretor, não sei qual o problema do Fluminense, mas eu acho bem aguerrado. É problema do Fluminense, que se dane, que perca, cai na primeira fase, tô nem aí. Mas vamos lá. Gente, o Rodolfo Landim foi entrevistado pelo repórter Cícero Melo e também pelo André Plihal, né? Eles estão lá, né? Aí tem aquele encontro de dirigentes, naturalmente. E aí eles deram essa entrevista lá no Paraguai. E o Landim falou sobre a questão da reeleição. Vamos ler aqui o que ele falou. Abre aspas. Já deixei muito claro, minha vontade era não ter sido reeleito. Não, Landim. Então por que você... porque fulano pediu. Vamos ver. Conversei com a minha família eles pediram para ser candidato à reeleição. Todos os potenciais candidatos à reeleição, todos no meu grupo pediram para que eu continuasse.
Não tenho o menor interesse de ficar além dos meus 3 anos, mas acho que é uma condição de grupo para entender os impactos que essas mudanças teriam, para depois decidir o que vamos levar como mudança no estatuto. Particularmente, 4 anos sem reeleição é aquilo que defendo há muito tempo, mas eu não sou o dono da verdade. Eu vi essa entrevista que o Landim deu. Eu até entendo esse ponto que ele não queria se reeleger. 2 anos antes dessa reeleição, 1 ano antes, eu vi um papo de bastidor no Flamengo, né? Eu estava até com o Gabriel Paparazzo de que realmente o Landim não queria se reeleger, mas acabou sendo convencido a se reeleger. No entanto, o Estatuto do Flamengo tem esse debate dos 4 anos, né? Para sair de 3 para 4 anos, sem direito à reeleição, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar isso. Só que aí tem um debate também, porra, mas aí já vai contar pro Landim? Ou vai contar pro próximo? Enfim, aí ele até falou que se ele saísse, teria que entrar o vice no lugar dele. Mas o vice dele é potencial candidato, aí ele ficaria inelegível, porque não teria mais reeleição. E aí uma confusão danada. Enfim, vamos ver o que vai sair disso. O Marcos Braz também deu entrevista, respondeu a uma pergunta do Cícero Melo sobre contratações, sobre reforços. Braz, quem vem pro Flamengo? E também abordou o tema lateral direito. E o Braz falou: o Flamengo tem os laterais. Mateuzinho se machucou, mas acho que em 30, 40 dias vai voltar. A gente analisa o mercado. Se tiver oportunidade, mas o que a gente quer mesmo é um cabeça de área, ou seja, um primeiro volante. O Flamengo negocia com o Matheus Uribe, colombiano de 31, 32 anos da equipe do Porto, né? Viria de graça pro Flamengo, termina o contrato agora no meio do ano. No entanto, é uma negociação complicada, é aquela negociação de mudança de vida do jogador. O jogador deixaria de morar na Europa para morar em outro continente, na América do Sul, apesar dele ser sul-americano, é verdade, colombiano, várias partidas pela Colômbia, jogador de Copa, mas tem a família, a esposa dele parece que não tá muito convencida, a torcida do Flamengo invadiu o Instagram da esposa dele, acho que é Cindy Garcia o nome da esposa dele, e tem toda essa situação para desenrolar e é um reforço que só viria para o meio do ano. O Flamengo tenta, né, a contratação mais rápida, mas parece que o Porto vai segurar até o meio do ano e também existe a possibilidade do Porto renovar com o atleta, apesar dele já estar inclinado a aceitar a proposta do Flamengo, tá? E ele falou que o pessoal fica cobrando contratação, falou que o Ayrton Lucas não era do Flamengo, que ele contratou o Ayrton Lucas, falou que contratou o Gerson, que tem que aguardar, enfim, aquela história toda que vocês já estão cansados de saber. Gente, a informação que sai também é que o Rogério Ceni, ex-técnico do Flamengo, campeão brasileiro 2020, sugeriu a contratação de Everton Ribeiro ao São Paulo. O nome seria um pedido especial do técnico Rogério Ceni, que trabalhou com o Ribeiro na Gávea nos anos de 2020 e 2021, meu parceiro. Tá aí, ó. Informação do Mundo Rubro-Negro, publicado pelo Iago Martins. Everton Ribeiro, vai lembrar que foi contratado à época, ele jogava no Al Ahly do Emirados Árabes por 22 milhões de reais que o Flamengo pagou, parece que até à vista que o Flamengo pagou na época, né? No entanto, o Everton Ribeiro tem contrato até o final do ano e até esse momento existe em conversa e coisa e tal, mas não tem nada assinado para ele renovar esse contrato, então poderia ir de graça, inclusive, para a equipe do São Paulo. O Flamengo tem que ficar de olho nisso, o jogador está no banco de reserva, não sei se está insatisfeito. Satisfeito ele não está, que ele quer ser titular, é óbvio, mas não sei se ele está triste, enfim, tem que ver essa situação. Gente, o Mister Jorge Jesus deu uma entrevista hoje a alguns jornalistas lá em Portugal e falou sobre o tema seleção brasileira e também Flamengo, né? Ele foi perguntado sobre se ele aceitaria o comando da seleção brasileira caso fosse convidado. Ele falou: qual técnico no mundo não quer dirigir a seleção brasileira? Ou seja, confirmando aquilo que todo mundo diz, o Vene postou, o Papa, todo mundo fala isso, que se o Brasil for lá tentar contratar o Jorge Jesus, ele aceita sem pensar 2 vezes. Nem pensa 2 vezes.
E aí foi perguntado também sobre a questão do Flamengo, se um dia ele voltaria ao Flamengo, se é uma hipótese. Ele falou: tudo é hipótese na minha carreira, portanto não coloco nada à parte, ou seja, confirmando que pode sim voltar ao Flamengo caso seja convidado, tá? Só que o que impede hoje, inclusive o Diogo Dantas publicou na sua coluna do jornal O Globo, falando o seguinte, vamos ler aqui. O que impede qualquer possibilidade de se cogitar a volta de Jorge Jesus ao Flamengo nesse momento é o veto do presidente Rodolfo Landim. Não é de hoje que o mandatário ignora a ideia. Na ocasião da saída de Dorival Júnior, também desejo de Landim, diante da possibilidade, o técnico foi cogitado, no entanto não foi contratado, tá? E aí, ó, tá aqui, ó, caso o trabalho do Vitor Pereira fracasse até o meio do ano, quando o Jesus vai ficar livre do vínculo com o Fenerbahçe, a pressão já existe na Gávea, tende a aumentar e Landim terá que decidir. Gente, pra mim isso é um absurdo. O Landim não pode colocar questões pessoais dele, que ele ficou chateado e coisa e tal, com a volta do Jorge Jesus. Ninguém tem que estar acima do clube, absolutamente ninguém. Realmente, não sei por que desse veto. O Jorge Jesus foi um técnico que só trouxe prestígio a ele, porque o Jorge Jesus já ajudou a ele, né, a ganhar uma Libertadores, a ganhar um brasileiro no mesmo ano, um ano histórico do Flamengo. Tudo bem que depois o Flamengo ganhou outros títulos, mas ele só ajudou o Landim, e o Landim parece que, sabe, não, porque ele saiu, porque ele... Gente, outra informação que surge aqui na coluna do Fla-Info é que o Flamengo observa de perto a situação do atacante do clube inglês, do atacante Roberto Firmino, do clube inglês, o Liverpool, que topa sim voltar ao Brasil a partir de julho, atento sempre ao mercado, ainda mais na janela de julho e agosto. O Flamengo observa de longe a situação, sem nenhuma sondagem feita até o momento. Vai lembrar que o Firmino tem contrato com o Liverpool até o dia 30 de junho deste ano e poderia sair de graça para qualquer equipe, né? O Firmino, que foi carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes, fez o gol no Flamengo do Liverpool naquela oportunidade, né? De graça tem a questão das luvas, salário, enfim, só não paga o passe do atleta. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações de Bruno Negro.